Você vai ver se tiver. Paz, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, bom dia! Estamos aqui para mais um devocional. Fiquei um bom tempinho aí, um bom tempo não, alguns dias aí sem fazer um devocional, sem gravar um devocional, né? Porque devocional eu tenho feito graças ao bom Deus diariamente aqui em casa. E eu fiquei pensando, após ter feito um devocional sobre depressão, vícios e compulsões, sobre a fase que eu talvez esteja passando, talvez não, que eu estou passando em algumas as áreas da minha vida, e o tema desse devocional agora, que será de cinco dias, será desertos. Pela graça do bom Deus, né, o Espírito Santo tem me dado essas palavras, eu tenho orado a Deus, tenho buscado a Deus, e além das leituras, nos planos tanto online quanto fisicamente da Bíblia, eu acabei encontrando, seja nas pregações também que tenho na minha igreja, tudo culminou para esse tema. E para começar esse tema, eu vou falar para vocês que o deserto, ele é o que é considerado deserto, né? Figuradamente, lá nas regiões que tem o deserto, ele é um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar que muitas vezes falta água, né? Então, de sede, né? Mas o deserto, muitas vezes, ele nos ensina. Ele tem um ensinamento que muitas vezes o Senhor quer nos passar em nossas vidas. E, biblicamente, os personagens bíblicos, em geral, aqueles que obtiveram êxito, aqueles que o Senhor estava com eles e que o Senhor tinha um propósito na vida deles, eles passaram e passaram bem pelo deserto. Bem que eu digo assim, eles percorreram um bom caminho até o deserto, né? Tiveram suas tentações e provações, mas em geral obtiveram êxito, graças à sua fidelidade ao Senhor. E estar no deserto nem sempre é fácil, irmãos. Porém, muitas vezes é necessário, né? A nossa vida ela é feita de plantio e colheita. Muitas vezes a gente planta também lá no passado coisas que não foram boas, sementes não tão boas e que vamos colher. Muitas vezes também o deserto ele vai nos ensinar a ser mais humildes. Para cada pessoa Deus tem um propósito no seu deserto. Eu quero contar para vocês agora hoje a história de José. José é um personagem que passou pelo deserto, foi injustiçado pelos seus irmãos. Por quê? Porque ele tinha sonhos, sonhos e visões que Deus lhe revelava e que nem sempre agradavam aos outros. Despertava ódio e inveja, porque os sonhos nem sempre agradavam aos outros, ou seja, aquilo que José sonhava não era o que os irmãos deles talvez sonhavam, ou queriam, ou projetavam. Mas os planos de Deus são os planos de Deus. Se ele tem plano na sua vida, ele vai cumprir esses planos na sua vida, desde que você seja fiel a ele. Para começarmos hoje, vamos ler Gênesis 37, do 19 ao 18. A minha filha Heloísa está de assistente ali. Tá gravando ali ainda, filha? Porque a minha câmera tá com um probleminha aqui, então a gente tem que estar meio que de olho constantemente. Vamos lá. Gênesis 37, 19 ao 18. José, aqui eu não vou entrar no detalhe, mas no capítulo 37, com toda a história de José, ele sonha que tinha um feixe que ficava de pé, os outros caíam. Então, uma espiga de milho ficava de pé, as outras caíam, que se dizia que ele ficaria de pé e os irmãos deles cairiam, interpretaram e falaram: ah, então você vai ser rei sobre nós, você vai mandar em nós. E eles ficaram com muito ciúme e ódio. Além do que José era o preferido de Israel, que é o seu pai, Jacó, né, que se torna Israel após o encontro com Deus. E além do que Israel também dá a sua túnica, que em tradição seria para o filho mais velho, então ele dá para José, por ele ser o seu filho preferido,
porque foi o filho da sua velhice, foi o filho com a sua esposa Raquel, que é a que ele amava, né? Enfim, ele, daí no 19, no versículo 19 diz, os irmãos dele dizem, e dizia um ao outro, os irmãos, vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, buraco, né? E diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Isso eu acabei lendo do 19, 18 e 20. Na sequência aqui, Rubem, um dos irmãos, ele vai acabar intercedendo, dizendo, não vamos matar o nosso irmão, né? Mas como a ira de todos os irmãos ali, né, dos outros 11 irmãos, né, era grande os irmãos, mas um só pensou em interceder somente pela vida dele, né? Então, o que aconteceu? Tava passando, ele tinha um buraco, eles já tinham jogado o irmão no buraco, tava passando uma caravana de ismaelitas ou midianitas, que se dizia, e eles decidiram vender José. Não, vendemos ele, né? Ganhamos um troquinho, né? Vamos jogar bem na nossa linguagem, ganhamos um troco, falamos do seu pai que isso aconteceu e tal. E foi o que foi feito. Vamos avançar um pouco a leitura em Gênesis 39, do 21 ao 23. Gênesis 39, do 21 ao 23. O Senhor, vejam bem, irmãos, o Senhor, Deus, porém era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, ele fazia tudo quanto se lhe devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Avançado isso, que José acaba indo peregrina no deserto até chegar no Egito. Lá ele, como ele tinha, ele era belo, né? Ele tinha um aspecto físico bonito, tal. Ele acaba se tornando ajudante do general do faraó lá, né? Do rei do Egito lá. Caiu a câmera? Não, aqui tem gente se ligando. Ah, tá, não, minha filha tá aqui me auxiliando aqui. Então, ele vai na casa de Potifar, lá, fica lá dando na coisa. E nessa história aqui toda, que vai passando, né? Então, veja só quero fazer uma ênfase, que então José, ele peregrinou pelo deserto com a caravana e tal, mas o deserto físico. Mas ele continua num deserto agora, um deserto de vida, porque ele foi tragado, foi tirado da vida, do seu convívio familiar, do seu pai que amava, que tinha todo um carinho especial por ele. Ele amava seus irmãos. Então ele sai de toda uma comunidade, de toda uma vida, né, que ele tinha ali, rotineira tal, para um desafio na vida dele. E um desafio sem a sua vontade, mas que era a vontade do Senhor. Sejamos bem claros. Mas que ele não sabia até então, mas que como ele confiava em Deus e sempre foi fiel a Deus, ele vai passar por muitas outras provações. No capítulo 39 de Gênesis, se vocês estudarem, vocês vão ver que a mulher de Potifar, ela desejou José. Ela desejou e ele foi fiel ao seu, né, seu dono, seu rei lá do Egito lá, e ela armou depois para ele e tal, porque ele não quis, né, ter relações com ela, tal. Então acabou puxando a túnica dele, depois ela armou como se fosse na linguagem de hoje um estupro. Ele não levou sorte, Deus foi com ele, porque Deus era com José. E ele acabou indo para a prisão. Na prisão, novamente, ele se torna amigo do carcereiro. Por quê? São pessoas que, quando estão com Deus, eles são luz. Eles são luz por onde ele estiver. Nas trevas, nas mais densas, nos locais mais inóspitos, eles continuam sendo luz. Posterior a isso, a gente vai ver Gênesis capítulo 41. O José, então, ele tinha o dom de ver sonhos, correto? Ele vai interpretar sonhos para o faraó.
na, na, na- lá tanto na prisão lá, que o faraó acabou tendo alguns sonhos também, ele queria saber o que estava acontecendo com esses sonhos e tal, e ele vai interpretar esses sonhos. Gênesis 41, 39 ao 42. 39 ao 42, vamos lá. Depois disse Faraó a José, ele já interpretou os sonhos, né? De tudo que coisa, porque daí acontece, era 7 vacas magras e 7 vacas gordas que tinha lá no, nos sonhos do faraó. Então, essa é uma história muito conhecida, assim, tem até novelas já, que seriam períodos que teriam as 7 vacas magras, seriam primeiro viria as 7 vacas gordas, então seria um período de prosperidade em que tudo mantimentos, né, naquela época tudo prosperaria por 7 anos, porém nos outros próximos 7 anos haveria fome. Então José, como bom administrador, interpretou esses sonhos ao faraó e falou: ó, faraó, o seguinte, a terra aí vocês vão passar por um período de 7 anos de prosperidade, então vamos ajuntar mantimentos, construir celeiros, juntar tudo que a gente puder, porque depois vão ser 7 anos de fome, de dificuldade. Então, se a gente conseguir juntar, vai equilibrar, beleza. E foi o que aconteceu, tanto que depois as outras nações é que vão buscar alimentos e mantimentos no Egito, porque por essa interpretação e também pelo dom da administração que José tinha. Com isso, ele foi elevado ao quê? Ao cargo de governador do Egito pelo faraó. Então, veja, irmãos, aqui eu estou fazendo uma explanação bem rápida, assim, não estou nem contando com o que nem foi passada ali a história da mulher, tal, do faraó, na prisão, o que aconteceu, os outros pessoas que tentaram interpretar o sonho do faraó, a gente não explanou tudo isso, porque o foco é a vida de José e os desertos que ele vem passando. Só que agora eu já posso dizer que aqui ele já está saindo do primeiro deserto, que é aquele deserto das dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades talvez até afetivas, porque depois ele até casa aqui, né? O José, futuramente. Mas vamos ler agora Gênesis 45, 8. Gênesis 45, 8. Aqui no 45, 8, antes de eu fazer a leitura aqui, a gente já está pulando. Como houve fome e tal, os irmãos de José tiveram que buscar alimentos no Egito, que foi a terra que ficou com alimentos e mantimentos devido ao sonho, devido à administração de José. E acaba que, no desenrolar de toda essa história, José reconhece um dos seus irmãos, tal, passa um tempo, ele testa o seu irmão, tal, e depois ele acaba falando, ó, sou eu, sou José, tal. Eles se choram, se abraçam, enfim. No versículo 8 do capítulo 45 diz assim: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra de Egito. Novamente aqui José, ele nunca atribui nada à sorte, à mágoa, ele atribui a Deus. Então ele sabe que tudo o que aconteceu até aqui, ele é bem, ele consegue ter o entendimento que o seu deserto, que tudo que ele passou, Deus teve um propósito na sua vida. Como ele diz, assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Não foi o irmão dele, os irmãos deles que enviaram ele para lá. Mas, e sim Deus. Então ele tinha nitidamente que Deus era com ele, que Deus tinha um propósito na vida dele e também da vida dos irmãos deles, porque a fome viria de qualquer forma. Então ele foi preparado para aquele momento. Deus preparou José para aquele momento. Então saiba que quando Deus tem um propósito na sua vida, ele vai te preparar, ele vai te fazer passar pelo deserto, porque ele está te preparando para algo muito maior em sua vida. Creia nisso.
E, para finalizar, vamos colocar aqui, só explanando aqui, depois José tem um encontro com seu pai Jacó, que é Israel, enfim, ele é incumbido de tirar, veja como o coração dele é tão voltado a Deus, que Deus nunca quis que o seu povo fosse escravo, né, no Egito. Então ele tem seus propósitos, ele começa uma peregrinação para sair do deserto, digamos assim, da dependência do Egito. Então Deus teve um plano. Então José, ele teve todo esse alto cargo, porém também depois ele abdica de tudo isso pela sua nação, pelo seu povo, pelo propósito que Deus queria. Então, ser fiel a Deus é deixar que ele o guie em todos os seus caminhos. Para finalizar, vamos ler Salmos 37 e 18, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador e Mestre. Salmos, vamos ler Salmos. Cadê Salmos aqui, irmãozinhos? Essa Bíblia aqui, Salmos 37, Salmos davídicos. Como é que tá aí, minha assistente, filha linda? Ainda tá gravando. Graças ao bom Deus. É que minha câmera ontem não estava falhando, mas agora ela tá muito boa. Salmos 37 e 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. O Senhor conhece o dia dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Isso é fantástico, irmãos. Deus conhece e esquadrinha nossos corações, pensamentos e atitudes. Ele conhece os íntegros, também os ímpios. Porém, aqueles que são íntegros e retos e acreditam em Jesus, creem em Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas e buscam a Ele, buscam de coração a Ele, ele finaliza ali dizendo que a herança deles permanecerá para sempre. Então, ser fiel a Deus, acredite que o deserto ele é um local árido, é um local de sede, mas vamos colocar aqui, ter sede por Deus, ter sede por Jesus, ter sede de justiça é bom, é muito bom. É isso que é necessário. Então não se aflija e deposite a sua confiança no Senhor. Ainda que esteja em todas as suas dificuldades, coloque a sua confiança e esperança no Senhor, porque Ele restituirá aquilo que é necessário para você. E os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. E somente Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. E com certeza a palavra diz dele que são planos de bem e não de mal. Amém? Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um devocional. Senhor, obrigado por trazer esse devocional. Obrigado por entender que o deserto, Senhor, muitas vezes, apesar de ser considerado como algo, como um adjetivo de dificuldade, de algo, né, de sede, de fome e tal, é algo necessário nas nossas vidas para crescermos espiritualmente, para avançarmos, para que se nos tornemos mais fortes em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui tendo a oportunidade, né, pelas suas misericórdias, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, nos trazem um fôlego da vida e podemos estar aqui tendo esse devocional, podendo levar a sua palavra, Senhor, e de pregar o evangelho a toda criatura, como o Senhor mesmo diz, ó Pai. Obrigado, Jesus, obrigado pelas nossas vidas. Eu oro pela vida desse irmão, essa irmã que está assistindo, eu oro para que alcance as pessoas que precisam ser alcançadas através da tua palavra, Senhor, não a mim, mas a ti, Senhor, somente a ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Senhor, meu Deus, estaremos também vendo outros personagens bíblicos que também passaram no deserto. Amanhã será Moisés e assim por diante, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos a Ti. Sabemos que Tu és santo e poderoso. A Tua palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a Ti mesmo. Então, Senhor, que possamos em primeiro lugar buscar o reino dos céus e como a Sua própria palavra nos diz e garante, as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém.